O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH, tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, no canal YouTube Pod na Rede. E todas as sextas-feiras, às 14 horas, no canal 527 da Claro, em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC, a Remunerar Consultoria e o Peixe 30 Recruiter. O tema de hoje é liderança intergeracional, desafios e oportunidades. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com o Diógenes Lima. Ele é diretor de negócios da Novitar Restaurantes Empresariais. Diógenes, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no programa. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado pelo convite. Quero agradecer o Gestão em Pauta, que é o teu programa, e também a Rede Alto Tietê, os seus patrocinadores por esse evento, por esse
para mim, importantíssimo estar aqui e poder contribuir um pouco com esse conteúdo que você traz com muita maestria. Muito obrigado. Poxa, a gente que agradece, a gente já vinha conversando aí, né, de a gente conseguiu alinhar as agendas aí, então assim, poxa, agradecer realmente, né, por você deixou aí, parou um pouco a sua agenda para vir aqui, né, e só agradecer mesmo, e nós temos certeza que você vai compartilhar bastante coisa interessante aí, até pela sua experiência, seu conhecimento. Poxa, eu sempre acompanho você nas redes sociais aí, os trabalhos que você desenvolve, e você tem uma vasta experiência, com certeza vai contribuir muito aqui com a nossa audiência, Diógenes. Conte comigo. É isso aí. Mas, Diógenes, antes de a gente entrar no assunto, fala um pouco mais sobre você, sua jornada e até chegar aqui a Novitá Restaurantes Empresariais, é isso? Isso, exatamente. Bom, obrigado pela oportunidade, né? Bom, meu nome é Diógenes Carvalho Lima, eu tenho 58 para 59 anos, então daqui a pouco eu já vou ter direito a estacionar mais perto dos elevadores, aquela coisa toda. É isso aí. E eu sou casado há muito tempo já, tenho 2 filhas, uma de 25, uma de 21, que apesar de serem da geração Z, né, ou Millennium, são meninas que entenderam a importância do trabalho, a importância de ter um propósito e tudo mais. Então, sou muito feliz com esse aspecto e eu agradeço a Deus por isso também. Eu comecei muito cedo a trabalhar, acho que como a maioria dos brasileiros, né? As pessoas têm assim uma ideia de que a gente... nossa, que bacana, o camarada é diretor, como se ele tivesse começado ontem, né? Nem todo mundo é príncipe e consegue herdar a posição do pai, né? Mas comecei muito cedo, mas sempre com foco. O meu foco sempre foi de fazer o meu melhor. E isso nem sempre é algo que você traz como sendo algo muito positivo, às vezes. É para os outros, mas nem sempre para você, porque é dolorido você querer fazer sempre o melhor, né? Porque você às vezes perde sua energia, perde seu tempo, dedica-se tempo demais para alguma situação e até encontrar esse equilíbrio demorou um pouco. Mas eu felizmente consegui fazer isso, tive chefes muito bons. Por isso que eu acho que o tema da intergeracionalidade é importante, porque você precisa ter essa convivência com diversas gerações, porque é dessa multi-experiência, né? Essa multigeracionalidade é que você é capaz de encontrar o verdadeiro propósito que às vezes está ali latente, mas você não conseguiu perceber. Eu fiz administração de empresas, né? Então, parabenizar, porque poucos dias atrás aqui teve o aniversário dos administradores, então vou colocar aqui os meus colegas também. E fiz vários cursos, porque eu entendia que eu tinha que ser aquilo que eu falei, tem que entregar o meu melhor possível para as empresas que eu trabalhava. E isso, felizmente, é o que talvez tenha me trazido até essa posição de ser um diretor. Eu já sou diretor desde 98 e convivendo sempre com o board da empresa, com os empresários ou os principais executivos da companhia. Eu respondia para eles desde 98, então está indo quase para 30 anos nessa jornada, né? Só 30 anos. Só 30 anos. 42 de carteira assinada, em que pese isso hoje, talvez a gente não saiba se alguém comece hoje, daqui a 42 anos, como é que vai estar essa história de carteira assinada. Talvez ela já não tenha mais o mesmo valor que tinha na minha época, óbvio, mas e com isso o que eu gosto de fazer é de estar ajudando as pessoas, tá certo? E como é que eu posso fazer isso? Precisando ganhar dinheiro, porque não dá para você ajudar as pessoas simplesmente sem que você tenha recursos. E aí eu posso ajudar dentro do trabalho também, fazendo com que as pessoas se desenvolvam, fazendo com que as pessoas possam crescer, baseado às vezes num feedback bem construtivo, a hora de puxar uma orelha, porque às vezes acontece, é necessário, né? Eu tenho orgulho de dizer que tem muita gente que passou por mim, que foram meus colaboradores, que hoje ocupam cargos de alta direção, teve gente que já foi CEO. Então, assim, eu fico muito feliz de ter participado e deixado um pouco de um legado nas pessoas, né? Sim. É aquela história do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável pelas pessoas com quem você convive, né? E eu acho que isso é bem verdadeiro. E nos últimos anos, como diretor desde 98, eu tive a oportunidade agora de estar na Novitá. A Novitá é uma empresa de restaurantes de coletividade, como a gente costuma chamar no meu segmento, né? Ou restaurantes empresariais.
A gente atua fortemente em São Paulo, capital e estado. Também fazemos sul de Minas e Belo Horizonte. Temos interesse de crescer por onda, porque a gente entende que é uma responsabilidade muito grande lidar com essa satisfação importante das pessoas nas empresas. Eu não vou dizer aqui, né, ser uma pessoa leviana, dizer que assim, sem comida as coisas não acontecem, a produtividade baixa. Pode até ser verdade, mas eu acho que mais do que isso é a questão do quanto eu tenho aquela quebra de rotina no meio do dia, e o restaurante serve exatamente para isso. E se ele não tiver, no mínimo, numa condição mínima de satisfação, e a gente tem lá uma barra muito alta, para nós tem que ser na faixa de 85%, 90% para que tudo seja realmente muito bem visto pelos nossos consumidores, eu não estou atingindo o nosso objetivo. Então eu tenho uma equipe, hoje nós somos 800 pessoas na Novità, que nasceu em 2019, então ela é nova ainda, uma empresa nova. Tivemos uma infelicidade, né, e não só nós, mas todos, né, por conta da pandemia. Isso fez a gente desacelerar o crescimento por N razões, mas felizmente a gente está dentro daquilo que a gente imaginava fazer dentro dos primeiros 5, 6 anos. Estão caminhando para fechar 6 anos agora e as coisas têm estado muito bem, né? Então, esse é um ponto que eu sempre falo. Você precisa acreditar naquilo que você faz. Trabalhar é muito bom, mas quando você vai feliz para aquilo que você gosta, para aquilo que você conhece, tudo fica mais fácil. Sim. Então esse é o ponto. Mas não para por aí. Eu acabei entendendo que a gente precisa ter vida social também. E vida social, ela é muito mais fácil quando você também conecta com pessoas que trabalham, não necessariamente no seu segmento. Mas, por exemplo, eu aí então tenho algumas participações, né? Eu sou conselheiro na Live University, uma universidade bem disruptiva, vale a pena muito conhecer aquelas pessoas que estão encaminhando para uma área de compras ou de vendas, mercado de marketing e tudo mais, vale a pena. A parte de fiscal, eles são muito competentes. Eu sou um facilitador, embaixador e presidente da comissão Gente e Gestão da Board Academy, que é uma edutech que se preocupa muito na formação e certificação de conselheiros, que é conhecida aí como a segunda carreira. Nos últimos 5 anos isso ganhou bastante visibilidade no mercado, né? Sou, como a gente acabou se conhecendo de uma forma mais presencial ali, eu sou o diretor-geral da ABRH Regional Sorocaba, e a Roberta que nos juntou mais proximamente, né? Uma querida, uma pessoa que eu conheço já há alguns anos e que tem um trabalho maravilhoso nessa área de recursos humanos, né? Faço parte do LeaderX, então essas coisas fazem com que eu tenha uma quantidade de compromissos, Sim. não só durante o dia, porque esses são para o trabalho, mas contatos com outras pessoas, como é o seu caso agora, que você vai montando um network muito importante, Exato. Que vai trazendo conteúdo para a tua vida, e não faz sentido eu guardar isso para mim, eu tenho que colocar isso à disposição das pessoas com quem eu converso, com quem eu conheço. Então é muito bacana estar aqui, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Poxa, você citou aí a Roberta. A Roberta é uma querida mesmo, a Roberta, né? E, poxa, ela, inclusive, é uma das responsáveis lá da Life, né? Isso. Da Life, lá pela BRH São Paulo, e é uma pessoa incrível, né? Então, foi graças a ela que nos aproximamos, né? Então, e estou aguardando aqui a Roberta vir aqui no programa. Muito bom, vai ser muito proveitoso. E o Life, né, que é uma coisa muito bacana, que é a liderança feminina, Isso. né? E tem muito a ver, porque eu falo sempre, né? Eu na minha casa sou eu, a minha esposa e 2 filhas. Eu tenho 3 pets, todas fêmeas. Então, assim, eu não mando nada lá, entendeu? Manda e nada. Já estou acostumado. Então tá tudo certo. Já está acostumado, só mulheres em volta, né? Tá tudo bem. Quando você citou da Novità, ela atende quais portes de empresa? Olha, a gente felizmente atende diversos tamanhos de empresa. Eu vou dar um exemplo daqueles mais radicais. Eu tenho um cliente que eu faturo R$40 mil por mês. Isso significa que eu sirvo para ele em torno mais ou menos de umas 30, 40 refeições por dia. Por quê? A gente entendeu que alguém precisa comer. E se ele tem condições de pagar o que eu preciso para ter um ponto de equilíbrio naquele contrato, e ele está satisfeito com a qualidade que eu posso entregar, ele é um cliente. Né? Muitas empresas no mercado, isso não é nenhuma crítica, porque eu também já fiz isso, né? Determinado número para baixo eu não atendo. A gente não tem isso. A gente procura entender qual é a demanda do cliente, qual é a necessidade dele, e se ambos estivermos de acordo, a gente começa a servir. Mas eu tenho clientes gigantescos. Eu tenho, por exemplo, agora um cliente chamado Petrobras, que é a refinaria de petróleo ali em São José dos Campos. A gente serve hoje 3.500 refeições. Eu tenho vários outros clientes de renome internacional, inclusive. Então eu tenho muita coisa.
Mas, de verdade, o que a gente se preocupa e quer é atender clientes. Certo. O tamanho deles, Não às vezes, não importa. É pequeno, médio, grande. Não importa. O único ponto que nós não fazemos é refeições transportadas. Tá. Ou seja, eu não tenho uma cozinha central que posso fazer, entregar em determinados locais que não tenham cozinhas. Não. Eu prefiro estudar o cliente, muitas vezes já aconteceu, do cliente ter refeição transportada, nos chamarem, e eu disse, olha, eu tenho uma possibilidade de fazer uma cozinha local que vai, de repente, custar a mesma coisa que você gasta hoje com a transportada. A gente tem que lembrar que a transportada tem um custo excessivamente alto, que é o transporte. Exato. Esse custo é um custo relativamente alto. E outra, você traz não um problema de segurança alimentar. Eu acho que esse é o menor problema da transportada. Mas é que a transportada ela exige alguns tipos de cardápio e aí você diminui demais a variedade. É mais ou menos comida de avião. É que hoje já não dão mais nada, é só o amendoim. Mas no passado, comida de avião não é muito boa. Mas imagina você comer todos os dias aquela comida. Você não ia aguentar, porque ela é uma comida toda preparada para que você não tenha nenhum tipo de problema de saúde, aquelas coisas todas. Então esse é um ponto. E a gente conseguiu converter porque o custo ficou muito parecido e aí é óbvio, você aumenta a variedade, a qualidade percebida, não a qualidade do produto em si, uma refeição transportada não faz mal, mas ela diminui a possibilidade de variedade, de mudanças de cardápio e tudo mais. Então, a gente está sempre atuando com isso, atuamos com arquitetos, as nossas nutricionistas, né, a minha equipe de vendas, né? Eu sou diretor de negócios, é interessante, eu sou de vendas e de compras, né? Brincam que às vezes eu só mudo o lado da mesa. Só mudo o lado da mesa. Não é bem assim, não. Cada área tem uma expertise necessária, da qual eu tive a felicidade de nunca ter sido um comprador, nunca ter sido um vendedor. Talvez por isso eu tenha dado certo, porque eu sou um gestor de pessoas e de atividades, né? Porque as minhas pessoas, as minhas equipes de vendas e de compras é que fazem o trabalho. Né? Então lá tem um grau de complexidade, eu tenho área de logística comigo, eu tenho área de planejamento de cardápio, então é uma responsabilidade bastante grande. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa, eles estão assistindo aqui, deixar um oi. Gente, estamos juntos. Um abraço aí para sua equipe aí, né? Poxa, bacana. Porque sem eles a gente não faz nada, essa é a verdade. Não faz nada. Tem um comentário aqui, Jorge, do Cláudio Rodrigues. Boa tarde, Cláudio. Pode falar na audiência aqui. Ótimo programa. Pô, Cláudio, bacana. O Pode Falar é um podcast que tem aqui na casa, aqui, todas as quintas-feiras, né, Abner? Às quintas-feiras, às 20 horas, Abner. Do Pode Falar, que é do Flamengo, que é um time aqui de gosto regional. Sim, Flamengo, conheço. Né? Eu sei que não é ainda tão grande quanto o Flamengo do Rio, mas eu sei que tem. Tem. Não, e aqui em Goiás é muito bacana esse time aí do Flamengo, né? Por sinal, o meu filho também está na Academy do Flamengo, tem 11 anos e treina lá. Que legal. E tem uma estrutura lá de melhor que muito time profissional aí, por sinal. Né? Então, poxa, gratidão aí pela participação, Cláudio. Grande abraço. Jorge, o que é liderança intergeracional? Então, esse é um tema, eu diria assim, né? Ao longo da evolução do ser humano, a gente foi colocando alguns temas e fomos carimbando isso. Essa questão da intergeracionalidade surgiu mais recentemente, deve ter aí uns 3, 5 anos que as pessoas falam mais disso. Mas, em tese, essa questão de intergeracionalidade já acontecia há muito mais tempo. É que, de certa forma, a gente dividia as gerações por épocas, por períodos de tempo. E, na verdade, de um tempo para cá, os cientistas começaram a perceber que, na verdade, as gerações não necessariamente é uma questão de tempo, mas sim uma questão de um evento significativo que possa ter rompido alguma estrutura na sociedade. Então, por exemplo, nós estamos há poucos anos da Covid. E é possível você dizer já que existe uma geração Covid, que é a geração que ficou limitada nos seus movimentos durante um certo tempo. Então ela entende hoje, por exemplo, que o que nós estamos fazendo aqui, que é presencial, mas que para as pessoas que estão assistindo é online, de que o online é a única forma de se relacionar. E não é verdade. Né? Aliás, essa forma é uma forma muito bacana, porque a gente consegue ir para todos os lugares do mundo, consegue conversar com pessoas em tempo real, mas isso não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta é que o ser humano precisa se relacionar com outras pessoas e, de preferência, presencialmente. Né? Então as gerações elas não estão exatamente com essas divisões mais tão assim espaçadas, como aconteceu, né? Por 2 anos eu não sou baby boomer, eu tenho um comportamento de baby boomer porque eu fui do exército, aquela coisa toda um pouco mais rigoroso e tal, mas eu sou geração X.
E esse pensamento, depois de muitos anos, 15, 20 anos é que vinha uma nova geração, 15, 20 anos é que vinha outra. Mas se nós olharmos agora recentemente, os millennials que têm 25 anos, já estamos 3 gerações além dos millennials. Tem os millennials, tem a Z, já tem a alfa. É verdade. Não chegou no trabalho ainda, mas vai chegar. Qual é o desafio para mim dessa atividade, ou que é isso? É você ter a capacidade de interagir com todas essas gerações. Você vai ter um único discurso, uma única voz, uma única forma? Não. Porque são pessoas diferentes e ainda bem que são diferentes. Eu costumo dizer que eu sou o Z da geração anterior à minha. Eu talvez tenha sido rebelde em algum momento. Não consigo lembrar de uma rebeldia significativa, né? nem minha nem da minha geração. Mas fato é de que seguramente a gente trouxe dor de cabeça também para aquela geração lá dos nossos pais, né? E muito provavelmente todas as gerações trouxeram vamos chamar assim, tem querência, né, de mudar, de evoluir, de mudar de patamar e tudo mais. E isso não é diferente agora, né? Então, essa é o grande capacidade de gerenciar esses múltiplos conhecimentos e essas experiências vastas que tem uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, como é o meu caso, estou quase chegando lá, e uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho aí com 14, 15, 18 anos, tem diferenças e a gente tem que entender isso. Poxa, bacana, Joey. Assim, então, quando você comentou aí em relação a períodos de datas, então hoje isso cai por terra, porque então, na verdade, é de acordo com os eventos que acontecem no momento. Por exemplo, Covid. Por exemplo. Quer dizer, ou seja, então, quando teve aí a questão da internet, foi um período que teve a mudança por causa da internet, que entrou no mercado e tal. Então, ou seja, de acordo com os eventos que vão acontecendo... claro que de uma massa grande, Tem que ser um evento globalizado, né? Bem colocado. Então acaba realmente você determinando ali o perfil daquelas pessoas daquele momento. Interessante isso. Então não é que nem antigamente você tinha lá, demorava para mudar alguma coisa, né? Agora muda a todo momento. Né, essa questão da mudança é muito rápido. E talvez, né, nós estamos falando hoje aqui em 2025 e tem 3 anos, vamos aqui arredondar, 3 anos que surgiu de uma forma mais disruptiva, mais abrangente a questão da inteligência artificial. Sim. Pode ser que daqui a 5 anos as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas têm um comportamento diferente de nós que trabalhávamos com absolutamente tudo na base do ser humano. Eu lembro que o meu primeiro emprego, eu era office boy, e eu tinha que ficar carimbando algumas coisas, né? Eu falava, mas faz sentido eu carimbar isso aqui? Não era mais fácil estar impresso? Né? Na época a gente usava gráfica, não tinha impressora. A impressora era coisa de empresas gigantescas, né? Mas eu cheguei a falar para o meu chefe na época lá, 40 e poucos anos atrás, pô, mas não dava para estar impresso isso aqui? Por que você fica carimbando, né? E assim, isso era uma rebeldia, porque parecia que eu não queria ficar carimbando. Não tem nada a ver, eu só queria fazer com que o processo fosse muito melhor, muito mais rápido e pudesse sobrar tempo para eu fazer outras coisas, né? E hoje é mais ou menos igual. Você pode colocar a inteligência artificial para trabalhar para você e para a sua empresa e poder pensar em outras coisas. Então, é mais ou menos o carimbo. Então, essa, entre aspas, que parecia uma rebeldia lá há 40 anos comigo, pode ser que daqui a 5 anos a gente vai encontrar isso. Fala, poxa, a gente precisa ter IA aqui para poder sobrar mais tempo para a gente fazer coisas mais importantes. Sim. Né? Então, esse que é o ponto. Poxa, bacana. Então, assim, de uma forma geral, então, Jorge, quando você fala aí de gerações, que o papel da liderança intergeracional é gerir gerações diferentes, né? Como você bem falou. Então, isso tem a ver com você liderar de forma inclusiva? Com certeza, com certeza. Até se a gente olhar, isso é uma pena, porque a gente viveu isso. Talvez as pessoas não se lembrem, mas muito recentemente, não tem 5 anos, existiu uma tendência de não se contratar mais pessoas 50 a mais. É recente isso, não faz muito tempo. Então a gente viveu isso, né? Muitos amigos, muitos conhecidos que estavam ali na faixa dos 50 anos que eram preteridos na hora de serem contratados. E agora, mais recentemente, no começo do ano passado, 2024, e ainda perdura com menos, eu vou assim, com um pouco menos de pimenta, é todo um ataque à geração Z. Peraí, a geração Z, ela não é assim porque ela quer. Ela é assim porque a sociedade é assim. E porque eu, talvez como
antecessor a ele, seja como pai, tio, padrinho, irmão, não importa. Eu não fiz as correções, talvez, que eu tivesse fazendo. Então, a crítica não deveria ser a eles, deveria ser a nós. Exato. Quando eu vejo lá que as minhas filhas, eu comentei, né? As minhas 2 filhas, eu conversava com você anteriormente, elas são da geração Z e têm um comportamento que não tem nenhuma relação com isso que todo mundo propaga, é porque em casa a gente colocou alguns limites, alguns valores, algumas coisas que faziam sentido. Então, elas não são erradas porque elas são. Alguém errou, alguém deixou de olhar. Exatamente, Né? Diógenes. Então, esse é o ponto. Então, às vezes, eu fico nessa defesa. Então, a inclusão que você mencionou é o ponto-chave. Inclusão de todos. Agora, você imagina uma empresa de dono, uma empresa familiar, que você pode ter o avô com 85, 90 anos e ainda lá, porque ele cuida daquilo como se fosse, né, um bem da família. Tem o filho dele, que tem lá 70. Tem o filho, o neto, então tem 40. Tem o bisneto, que tem 20, e está entrando agora, mas então vocês têm 5 gerações, no mínimo, às vezes, em algumas empresas, que estão convivendo. Verdade. E você vai fazer o quê? Você vai destruir, você vai confrontar? Não, tem que usar o melhor dessas gerações. Exatamente. E cada uma delas tem um ponto muito positivo para usar. E eu sempre costumo dizer, né? Até criei uma vez, mas não deu muito certo, não, mais por falta de tempo, que era uma espécie de... Não era um podcast, mas era uma live lá chamada 1 mais 1 maior que 2. Porque eu acho que é isso. Todas as vezes quando você junta 2 coisas, ela tem que ser maior que 2. Se ela não for, desiste. Eu acho que é por isso também que eu deixei para lá, porque não estava indo tão bem assim, entendeu? Poxa, e assim, Diógenes, em cima disso tudo, né? Quais são os principais desafios de você gerir essas pessoas aí? Porque... cada um tem os seus valores ali, né? De épocas, de momento. Então, assim, poxa, quais são os desafios ali no dia a dia, Diógenes, que você percebe, que você sente? Olha, você falou um ponto importante, né? Você tem que olhar para o indivíduo. Eu acho que esse é o que a gente tem que estar muito preocupado. Porque, às vezes, o que ele é capaz de fazer não tem nenhuma relação com a idade que ele tem. Certo. Né? É evidente que uma pessoa sênior, uma pessoa com mais experiência, ela pode fazer determinadas atividades ou determinadas tarefas muito mais significativas. Mas isso não quer dizer que só ela é capaz de fazer. Então, primeiro que eu vejo, o desafio é olhar para a individualidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que cada um de nós temos uma habilidade mais essencial e muito melhor do que a do outro. Então, se eu conseguir olhar para isso e entender que o meu time é a soma dessas fortalezas, eu consigo ter uma gestão menos complexa. Esse é um desafio muito grande, porque hoje nós sabemos, né, que, lamentavelmente, a gente não tem tempo para muita coisa. Quando eu olho assim para trás nessa minha carreira, né, que tenho 42 anos, e eu mencionei que em 98 eu passei a ser C-Level, respondendo para o presidente da empresa, mas eu lembro, a minha sala lá, quando eu era gerente ainda, era uma sala de 45 metros quadrados. Eu tinha uma assistente e uma secretária. Hoje eu estou numa sala que não tem 20 metros quadrados, eu não tenho assistente, não tenho secretária. Então imagina a quantidade de coisas que eu teria que fazer antes e que eu tenho que fazer hoje, sem esses apoios, né? Então, pode ser que eu me descuide um pouco dessas questões de olhar a individualidade, porque está tudo muito corrido, né? A gente comentava aqui de que, poxa, já chegou no final do último trimestre e a gente já está daqui a pouco comemorando o Natal. As coisas estão acontecendo muito rápidas. Então, a gente precisa olhar muito para essa individualidade. Outro ponto é que, claro, como são aprendizados diferentes, cada um deles teve um aprendizado diferente, você tem a questão da tecnologia. Então, por exemplo, não precisa ir longe. Eu acho que a gente tem uma idade parecida, a gente não tem nenhum problema com o e-mail, porque o e-mail nasceu meio que junto com a gente. Só que essa geração mais nova, elas não olham o e-mail, elas não gostam do e-mail. E eu não estou dizendo que está certo ou errado, só estou dizendo que é uma diferença. Elas preferem o WhatsApp. Sim. Né? Então, eu não posso imaginar que assim, então não vamos usar o WhatsApp está proibido. Poxa, você vai estar perdendo a oportunidade de incluir numa discussão essa geração. Exato. Né? Não dá para ser só preto e branco, né? Tem filme que tem 50 tons de cinza. Por que na empresa tem que ser branco e preto, não pode ter uma flexibilização? Acho que as pessoas que têm medo de flexibilizar as coisas é porque elas próprias não acreditam nisso. Né? Então é por isso que fica tudo muito binário. E não dá mais para ser assim. O jovem vai ser questionador.
Os sêniores vão ser questionadores, né? O que a gente tem que olhar, assim, individualidade, o que cada um tem de melhor. Então pode ser que um vai ensinar o outro, então aí existem já umas coisas, você que é um profissional de recursos humanos, né? A gente estava conversando com tudo isso que você tem dado, aulas, consultoria e tudo mais. Você hoje tem a mentoria reversa, que é o jovem ensinando mais sênior e o sênior ensinando mais novo, sem nenhum tipo de problema. Exato. Né? Já não é mais aquela coisa das aulas que um ficava olhando para a nuca do outro. Né? Hoje as aulas, pode até ser que daqui a pouco, eu estava lendo também sobre isso, daqui a pouco as aulas vão ser para as pessoas se encontrarem, discutirem projetos, que pode ser feito também junto dos nossos profissionais de várias gerações, mas ele vai estudar em casa, com a IA sendo uma espécie de professor, facilitador. Então, também tem que tomar um cuidado, porque a IA também não é essa malvadona que está surgindo aí, que todo mundo acha que vai ser um problema. Agora, vai se eu achar que ela vai. Sim. Aí vai ser mais difícil. Então, o desafio está em equilibrar essas coisas todas. Eu sei que a palavra equilíbrio cai em todas as vezes, né? Mas é de entender que uma hora você vai fazer mais com isso e com esse profissional, hora você vai fazer mais com esse, mas que não está ferindo nenhum tipo de capacidade ou de oportunidade que você queira dar para quem quer que seja. Poxa, quando eu testei aqui a palavra desafio, né, Dior, que eu coloquei para você essa palavra desafio, de repente para você de hoje, de repente não é um desafio, é oportunidade de lidar com essas diferenças, né? Mas só que a gente sabe que para algumas pessoas é uma dificuldade mesmo. Para alguns gestores, até para alguns colegas de trabalho mesmo, de ter essa interação, de respeitar ali as diferenças, né? Então, poxa, isso aí faz todo sentido, né, Diógenes? Faz, porque assim... não sei. Não, para mim faz, eu vou explicar por quê. Eu sou uma pessoa, as pessoas falam, pô, John, você é um cara otimista, mas não quer dizer que eu seja ingênuo, são coisas diferentes. Eu prefiro olhar o copo meio cheio, tá certo? Então, eu acordo de manhã, tem um baita desafio lá para fazer, bom, eu faço como se come um elefante, né? Corta em pedacinhos e vai comendo até acabar com o problema. O desafio ou a oportunidade está aí. Quer dizer, o desafio tem que se transformar em oportunidade para você poder ter um ganho sobre aquilo. E muitas vezes você pode juntar pessoas diferentes para um projeto, por exemplo. Sim. Pô, vamos fazer um... Então tá, administrativamente falando é mais fácil do que culturalmente falando. Cultura é um negócio que demora anos, né? Você que é um profissional de RH, os profissionais de RH sabem o quanto demora para você mudar a cultura de uma empresa, de uma pessoa, o hábito. Nossa, né? Tem gente que diz que se você fizer 21 vezes seguidas, repetidamente, aquilo que você faz, você muda o seu hábito. Você imagina uma empresa que é 21 vezes quantidade de pessoas que tem. Não é fácil, porque um pode furar. Parece lá o Duolingo, né? Você perdeu a sequência e tal. Então, essa questão de você estar junto com o teu time, pensando exatamente de que é uma oportunidade, então uma das coisas que eu provoco sempre é, vamos fazer uma atividade, vamos fazer um projeto, e aí você escolhe as duas pessoas que têm maior habilidade para aquilo, que possam ser de gerações diferentes. Sim. Eles vão ter que se entender, não vai ter briga. Não vai ter confronto, né? Você pode ter um conflito. Conflito de quê? De entendimento. Sim. Mas se está ali num ambiente saudável, um ambiente de respeito, isso vai ser diluído facilmente. Exatamente. Mas é mais fácil do que Palmeiras e Corinthians. Né? Exatamente. Flamengo e o time do RD Jacarés aí, né? Então, é mais ou menos isso. Então, você tem que tentar, no máximo que você pode... tirar esses pontos negativos da discussão e focar naquilo que é o que pode ser melhor, o que pode ser dado certo, facilitando essas interações. Poxa, muito interessante, viu? Diogo, o papo tá bom, vou passar aqui um recadinho aqui dos nossos patrocinadores, tá certo? Claro, quero anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, que é tradição e referência em Guarulhos e região. A Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica com atendimento nacional. E o Peixe 30 Recruiter, a sua plataforma de recrutamento e seleção, rede social de relacionamento e apresentação profissional em vídeos. Pessoal, durante o bate-papo, aparece aqui os QR Codes dos nossos patrocinadores. Entre e conheça eles aí, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho.
seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH. Tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é liderança intergeracional, desafios e oportunidades. Estamos aqui com o Diógenes Lima, ele é diretor de negócio da Novitá Restaurantes Empresariais. Que, aliás, tá incrível o bate-papo aqui, Diógenes. Tá gostoso, de verdade. As perguntas são sempre muito bem feitas, fica mais fácil. Eu até estava comentando aqui, né, nos bastidores, que o programa aqui é um MBA ao vivo. Né? De conhecimento aí, é um MBA aí. Trazendo pessoas incríveis como você. Obrigado. E as provocações são importantes, às vezes os comentários do teu público também. Então é bem bacana tá aqui, é bem gostoso. Bacana. Dior, mas qual que é o impacto da diversidade geracional no quesito inovação? Boa, excelente pergunta. Eu vejo assim, inovação para mim, e ela pode ter várias derivativas, né? É algo que você pode não necessariamente criar algo novo do zero, como você pode ir melhorando aquilo que você já faz. Eu costumo dizer que eu, apesar de ser diretor de marketing, eu não sou a pessoa mais criativa do planeta. Mas colocar a calota na roda
Aí eu vou dizer para você que tem poucos que fazem como eu faço aqui, modéstia à parte. Eu vejo que essa questão dessas gerações, elas são muito importantes para que você crie uma discussão, um debate muito sério sobre essa questão do que inovar. Porque muitas vezes, por exemplo, uma inovação para um jovem pode ser algo diferente do que é para por exemplo, uma pessoa do baby boomer ou do X, né, que tem lá seus 50 anos. Cada um vê a inovação de uma forma. E muitas vezes as pessoas olham a inovação mais com os olhos do seu uso para si do que o uso para a coletividade, o uso para que todos se beneficiem disso, né? Então, por exemplo, né, a gente trabalha numa empresa que eu diria assim, sem medo de errar, a gente deve ter a maior parte das pessoas com mais de 30 anos, isso, maior parte eu digo assim, 70% ou mais. Então, você tem uma empresa que tem uma maturidade profissional e de idade já bastante solidificada. E há uns 2 anos e meio atrás a gente lançou um programa bonito pra caramba, tal, foi até eu quem sugeri lá, chamado Fórum de Inovação. E cara, achei, vai bombar esse negócio aqui. E colocamos lá para que os nossos profissionais, todos eles, não tinha absolutamente nenhum tipo de regra, pudessem mandar para nós receitas que fossem receitas aplicáveis no dia a dia, né? Então, claro, o meu pessoal, assim como a maior parte dos brasileiros, é de uma classe menos favorecida. Então, a gente imaginava que viesse ali coisas simples e que pudesse até ter um toque ali de sofisticação, coisa desse tipo. Bom, depois de um mês, que era o prazo para as pessoas, aí tinha remuneração, tinha prêmio, tá? As pessoas ganhariam dinheiro, tal, quem apresentasse, depois quem apresentasse ganhasse dinheiro, depois quem ganhasse ali a eleição também, né? Enfim. E a gente, depois de 30 dias, quantas chegaram? 8. 8? Pô, nós temos quase, na época tinha quase 500 pessoas, como é que chegou 8? Não dá nada, 8 não dá nada. E aí, conversando com esse time que é múltiplo, né? Multigeracionalidade, multigeração, eles falaram assim, será que tá claro para eles o que é inovação? E aí veio isso para mim. Nosso nome da empresa é Novitar, que remete à novidade. Então vamos mudar, porque fórum de inovação ficou muito over. As pessoas acham que inovar é botar o homem na Lua, é pôr o homem em Saturno. Não, inovar é mais simples do que a gente está falando. É fazer algo muito positivo, juntando coisas ou não, né? E aí me veio isso que eu aprendi com o Steve Jobs lá, né? Não pessoalmente com ele, que seria maravilhoso, mas quando ele criou o iPhone, né? O smartphone, né? Tudo aquilo já tinha. Já tinha calculadora, já tinha câmera fotográfica, já tinha calendário, já tinha tudo aquilo. Verdade, Jorge. Na verdade, para mim, o que ele inovou, se é que eu posso chamar assim, pelo meu conhecimento, o que ele inovou, o que ele trouxe de verdade, de muito novo, disruptivo, foram os aplicativos, que hoje existem aos milhões. Ele juntou tudo ali, né? Juntou tudo, ficou... Então, assim, aquele momento, por isso que... Então, a inovação, às vezes, a gente fica com essa preocupação de fazer algo muito disruptivo, algo que ninguém fez. Eu tenho um amigo que trabalha com física quântica. Ele disse para mim uma vez o seguinte: Jorge, tudo que o homem já fez está aqui em cima. Se você quer fazer algo novo, você vai ter que juntar A com B, botar aqui e fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, inteligência artificial é uma inovação? Não de hoje. Ela foi há 60, 70 anos atrás. Então, inteligência artificial é da década de 50. E nós estamos hoje conseguindo fazer ela ser mais utilizada, porque hoje tem as condições mais ideais. Exato. Tem os processadores mais rápidos, tem a capacidade de energia e tudo mais. Que na época não tinha. Não tinha. Então, todas as coisas vão ter o seu momento mais oportuno. É evidente que a gente está antecipando o futuro cada vez mais. Pode ser que coisas que iam acontecer só em 2050, por conta de todas essas disrupturas, vão acontecer antes. Então, eu entendo que sim, é muito importante essa comunicação entre a intergeracionalidade, para que as ideias de cada um, as necessidades de cada um, até porque, mesmo em carreira, é diferente. Se você pegar um jovem hoje, né? Eu comentei, eu tenho os sobrinhos jovens, né? Uma vez eu estava lá num churrasco em casa, ele estava dizendo, pô, eu estou feliz porque eu estou aqui numa empresa, Pô, não passou 6 meses, ele estava mudando para Portugal para trabalhar numa outra empresa.
Cadê aquela felicidade? Então é diferente, né? Eu sou bem disruptivo em relação à minha geração. Minha geração era uma geração que começava num lugar e aposentava naquele lugar, 30, 40 anos depois. Só para você ter uma ideia, eu tenho 42 anos de carteira assinada e tirando os 2 maiores lugares que eu trabalhei, que é uma empresa de alimentação internacional, que eu fiquei somando as 2 vezes que eu passei lá, 13 anos, mais o exército, que são 6, dá 20. Então, metade do meu tempo eu passei em 2 empresas. A outra metade eu passei em 9. Se você dividir 20 anos por 9, aí só para ficar a conta fácil, a cada 2 anos eu mudei de empresa. Não é comum na minha geração. Isso é comum numa geração mais nova. Mas quanto eu aprendi com essa mudança? Muito. Porque a cada período de tempo eu tinha que entender um novo ambiente, um novo negócio, um novo chefe, uma nova equipe, tudo novo. Exatamente. O quanto isso traz de bagagem, aí não dá para colocar isso num livro. Então, para fazer inovação, muito bem que seja assim. De preferência com gente de fora, com gente de dentro, com gente mais velha, com gente mais nova, com gente de outra área. Exato. Pô, mas por que você está chamando alguém que não é do recursos humanos? Que bom, traz alguém que não seja mesmo. Sim. Tem que ser alguém que nunca ouviu falar naquilo, porque a chance dele ter uma ideia é muito maior do que quem está acostumado a olhar para o mesmo negócio o tempo inteiro. Então eu costumo dizer isso. E ontem, né, comentando com um amigo sobre uma coisa muito louca, assim, falou assim, poxa, como é que é essa questão de você inovar mesmo, né? Aquela coisa que sai do zero. Talvez a gente nunca mais consiga, não porque não tenha mais o que fazer, mas é porque a gente não contempla mais nada. Você não passeia 1h30 contemplando absolutamente nada. Você quer chegar no final. Tirar fotos pra caramba, né, para publicar em várias redes sociais, mas contemplar mesmo. Aquilo que Newton fez, sentado, viu a maçã cair e falou, pô, isso aqui acho que é a lei da gravidade. Será que a gente vai chegar a ter essa nova possibilidade de contemplação? Talvez a nova geração, que ela às vezes, como eu citei anteriormente, ela pode ser muito criticada, ela seja essa contemplação nesse momento em que ela diz assim, estou sem fazer nada. O ócio não é um problema, desde que ele seja um ócio produtivo, né? Ou seja, que você pense em alguma coisa, não que você trabalhe, mas que você pense, porque é para isso que de verdade a gente também trabalha. Sim. Trabalha para poder descansar. Exato. E aí nesse descanso é que pode surgir as principais mudanças, né, para a sociedade e tudo mais. Então eu reputo que sim, a inovação é muito ajudada pela intergeracionalidade. Até mesmo porque a gente fala muito aí da questão da diversidade cognitiva, né? Diferença de pensamentos, de ideias e de opiniões que levam aí a mudança, a mudar algo, né? Enfim, né? Você trouxe uma coisa que imediatamente relembrou meu pai. Meu pai dizia, quando eu era pequeno lá, eu tenho uma irmã, meu pai não está mais conosco hoje, nem minha mãe, nem ele falava assim, o que seria do verde se todo mundo gostasse do azul? Exato. Então que bom que as pessoas pensam diferente. Exatamente. Vamos respeitar isso, né? Acho que esse é o grande desafio da humanidade hoje, respeitar a opinião do outro e não querer converter o outro naquilo que você acha que é bom para você. Porque cada um de nós temos uma ideia do que é bom para nós, né? Acho que esse é um ponto que eu, sempre que eu posso, eu insisto muito. Olha, a minha opinião é essa, né? Pode até tentar me convencer, não tem problema nenhum, mas se eu não me convencer, não se frustre, porque já está solidificado assim. Sim. E está tudo bem, né? O que a gente acaba acontecendo é ficando chateado com o outro, porque eu não fui capaz de convencer o outro. Não, você tem que ficar chateado com você, não com o outro. O outro tem lá suas fés, suas crenças, seus exatamente, dogmas. Né? Então, seus valores. Seus valores e que a gente tem que respeitar. Exatamente, verdade, olha. George, preciso passar aqui mais 2 recadinhos, tá certo? Claro, por favor. Avenida, por favor, coloca a arte relacionada ao show Comedy Bar com Bruno Romano. Olá, colegas de Guarulhos! O principal nome do stand-up comedy nacional, quando o assunto é mundo corporativo, irá se apresentar em Guarulhos, dia 18/9. Com humor afiado, Bruno Romano acumula mais de 400 participações em eventos corporativos e mais de 25 milhões de views nas redes sociais com conteúdo focado em comédia corporativa. E o programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve conseguiu 50% de desconto. Acesse o QR Code que está aparecendo na tela e em cupom de desconto digite lá Bromano50. É BROMANO50. Bromano50.
É isso aí, pessoal. Aproveite esse grande evento na cidade de Guarulhos e com mega desconto. E quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Jorge, assim, tá quase terminando o tempo do programa, mas tem uma perguntinha que eu queria fazer e que você pudesse aí trazer em poucas palavras aí, né, o que você entende por isso, né? Que papel a comunicação exerce na liderança intergeracional? Agora eu queria falar de comunicação. O que você entende por comunicação? Olha, eu faço parte, como eu citei no exemplo, no início, né, de vários grupos. E todas as das que a gente faz uma pesquisa rápida, aquela pesquisa do Slido, né, que é a nuvem de palavras, raramente o maior problema das empresas não é comunicação. 95% líderes de alto nível, de grandes empresas, dizem que o maior problema nas empresas é a comunicação. E por quê? Porque, na verdade, aquela coisa de dizer assim, eu estou falando, a responsabilidade pelo que eu falo é minha e não daquilo que você ouve, não é bem verdade, porque você pode estar sendo mal interpretado. Sim. E você precisa parar para refletir se essa sua comunicação não está sendo uma comunicação agressiva ou uma comunicação passiva ou absolutamente você não está comunicando nada, como já dizia o Chacrinha, né? Quem não comunica se estrubica. Então, a comunicação do líder para essas diversos multigeracionalidade, ela é fundamental para que você possa atender e entender aquilo tudo que você colocou. Quer dizer, às vezes até de dizer assim, tá claro para todo mundo? Será que eu fui claro? Eu sei que essa pergunta parece aos olhos do interlocutor que você está talvez até o ofendendo porque você está chamando ele talvez de uma pessoa que não prestou atenção ou de um ignorante e tal. Mas não é. A ideia é que você reforce que aquilo ficou claro. Exato. Né? Para que aquilo lá você tenha certeza de que cada um entendeu. E como você tem diversas idades envolvidas nessa comunicação, para cada um pode significar uma coisa. Né? Eu até pouco tempo atrás eu não me ofendia quando no celular eu mandava uma mensagem de WhatsApp para alguém e de repente essa pessoa demorava 2, 3, 4 horas para responder. Depois que eu aprendi que tem um negócio chamado ghosting com os jovens, o ghosting tô falando com você e de repente eu deixo você ficar sozinho lá. Né? Então você fala assim, de repente, se eu tiver o mesmo comportamento com uma pessoa de uma certa idade e de uma outra idade, pode ser que eu me sinta ofendido. Mas na verdade, assim, ele terminou o assunto comigo, desligou o celular, a gente aqui estamos aí há 1h e pouco conversando, desligamos o celular. Então, se a pessoa tentou falar conosco, não tem resposta. Então não quer dizer que eu estou dando ghosting em ninguém. Mas o jovem já ia dizer assim, poxa, ele não quer falar comigo. Então percebe que um detalhe muito sensível, sem até muita importância, pode transformar a comunicação numa coisa muito ruim. Então comunicação é talvez, na minha visão, uma das 3 mais importantes ferramentas de gestão de uma companhia. Né? Então, liderança é fundamental, respeito às pessoas, à diversidade, à inclusão, não nesse modelo novo que tem aí 10 anos, porque eu não me lembro de ser diferente há 40, e a questão da comunicação, né? O quanto eu faço essas coisas acontecerem. E se a comunicação não está indo muito bem, é porque o líder não está fazendo o trabalho dele direito. Isso é uma visão assim, uma crítica à liderança, mas é uma verdade. Poxa, até de repente criar pontos aí de diálogo, né? Entre colaboradores mais jovens e mais experientes, né? Pode ser, aquilo da questão da mentoria reversa, isso é sensacional. Né? Eu posso aprender muito, eu vejo lá, claro que você vai dizer, as pessoas vão dizer, mas é neto e avô e tal. A minha filha é a mais nova da parte da minha esposa. A minha filha mais nova é a mais nova da parte da minha esposa. E o meu sogro é o mais velho. Então nós temos aí uma pessoa com 21 e uma com 88. Cara, quando esses dois se juntam, é uma alegria imensa. As pessoas falam, é porque são avô e neto. Não, porque o outro também é neto. E não tem a mesma conexão. Ele tem 7 netos.
Eu não estou aqui dizendo que ela é a preferida, nem nada, mas tem uma conexão muito bacana. Essa conexão é dada por essa questão, primeiro, do respeito e da comunicação. Então, ela aprendeu a jogar dominó. Imagina uma pessoa de 21 anos jogando dominó. Nem eu sei jogar dominó direito, você imagina ela. Então, ela aprendeu a jogar dominó, mas toda vez que tem um probleminha lá no WhatsApp, não sei o quê, ele liga para ela e ela é quem ajuda ele. Então, olha só. Mas isso está na família. Mas isso pode ser na empresa. Sim. Por que não? Porque eu tenho que ser o chefe, o crachá tem que pesar mais do que a pessoa. Por isso que eu falei lá no início, eu acho que você tem que olhar muito a individualidade e dar foco nas pessoas, que é o que interessa. Porque no final do dia, são as pessoas que fazem as coisas. Né? As máquinas ajudam. Né? Já me perguntaram se a inteligência artificial vai acabar com o trabalho? Não. Quem vai acabar com o trabalho de um outro ser humano é um ser humano que domine a inteligência artificial. Exatamente, Diógenes. Do contrário, não vai acontecer nada. Exatamente. A inteligência artificial não é capaz de nos substituir, porque ela não é capaz de ter uma coisa que o humano tem, e talvez só o humano tenha, que é a capacidade de se emocionar, de sentir coisas. Né? A inteligência artificial já me respondeu, lamento o que ocorreu, já me respondeu isso. Ela entendeu, mas ela não sentiu. Não. Ela só entendeu. Só entendeu, mas ela não sente. sentiu. Né? É diferente. Num dia ela não vai chorar, em nenhum momento ela vai. Então esse é um ponto que a gente tem que também começar a olhar do quanto é importante voltar às origens. Qual é a origem? O ser humano, respeito, pessoas, individualidade, respeitar as individualidades, não querer convencer ninguém a fazer de forma diferente. Né? Claro que existem os próprios comportamentos naturais de uma empresa X, tem uma forma de agir que é diferente da empresa Y. Isso faz parte do protocolo, da liturgia, né? E faz sentido. Mas não é verdade que você não possa ser um indivíduo que você gosta de ser e que você pode ser em todos os lugares da sua vida. Né? É mais ou menos isso que eu falo. Dá muito trabalho você ter 3, 4 papéis. Eu como pai sou uma pessoa, eu como diretor eu sou outra, como amigo eu sou outra. Isso dá muito trabalho. Seja você. Exatamente. Seja você. Né? As pessoas vão olhar a tua individualidade, vão perceber, mas elas vão ver a minha fragilidade. O problema não está nisso, não é você o problema é como ela vai usar isso contra você. E se você estiver seguro da sua fragilidade, através do autoconhecimento e tudo mais, a liderança fica muito mais simples, né? As coisas acontecem de uma forma muito mais fluida. E você vai ter, eu tenho certeza que você vai estar se preocupando muito menos com quem está nas suas costas, né? Quando a gente fala do exército, estou mais preocupado com quem eu tenho que atacar do que ficar olhando para trás para saber se eu vou levar uma flechada nas costas, né? Então acho que esse é um ponto que eu sempre trago na situação, né, de que a comunicação e a questão dessa convivência é a melhor coisa que a gente pode ter. Poxa, que bacana, Diógenes. Você é uma pessoa incrível. Você precisa voltar mais vezes aqui no programa, Diógenes. Obrigado. Precisa voltar mais vezes aqui, porque realmente você tem muito conhecimento para poder compartilhar aí. E vai ser um prazer estar retornando aqui, tá certo? Agradeço muito. Mas uma pena que o programa já está terminando aí, né? Deixa suas considerações finais e reforça suas redes sociais e o da Novitá também. Claro. Bom, o da Novitá é Novitá Restaurantes, né? No caso de todas as redes. A minha é Diógenes Carvalho Lima. Você me encontra lá no LinkedIn, é o que eu mais uso. Eu tenho o Instagram muito mais para, de vez em quando, flexibilizar um pouco esse meu jeitão, mas eu prefiro mesmo o LinkedIn. Podem usar o meu telefone, não tem problema nenhum, não sei se eu posso comunicar, mas claro. O DDD é 11 94014 3560. E uma coisa que eu acho que faz sentido deixar é assim, deixe um legado, mas não pensa que o legado é algo extraordinário. Às vezes o legado é ter dado um livro para alguém. Um legado, às vezes, é ter escutado uma pessoa no momento que ela mais precisava e você absolutamente não estava com tempo. Né? Então, não pense em propósitos extraordinários. Né? Para isso aí tem muita gente, e você pode ser um deles, mas tem muita gente. Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, tem um monte de gente. E hoje, né, eu estou citando gente mais antiga, entre aspas, mas deixe um legado, se responsabilize por aquilo que você está fazendo e tentar deixar algo que possa ser importante para alguém, mesmo que seja para uma pessoa. Né? E claro, de preferência para sua família e para outros fora da sua família também, porque se você só gostar dos que gostam de você é muito fácil. Mas esse eu diria que é o que eu sugiro que façam.
ter sucesso em todas as áreas da sua vida, com certeza. Uau, que bacana, Diose. Mais uma vez, gratidão, viu? Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC, a Remunera Consultoria e o Peixe 30 Recruiter. Eu estou nas redes sociais do LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!